porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor, amém? Por gentileza, vamos abrir o nosso exemplar bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Todos quantos trouxeram o seu exemplar bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu quero glorificar a Deus pela vida. Muito obrigado. Pastor Luciano, que com tanto carinho e alegria tem me recebido. Muito obrigado, pastor. Me sinto honrado e me sinto alegre em poder voltar a esta casa de oração para nós estarmos adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Pela última vez que aqui estive, foi por volta de 10 anos atrás, onde eu estou tendo o privilégio e a alegria de rever muitos amigos. Não irei mencionar os nomes para que eu não possa cometer o erro de esquecer alguns dos senhores ou das senhoras, mas para mim é uma alegria rever os meus amigos da FATEAL, os meus amigos daqui do Tabuleiro. Agradeço a Deus pela vida do nosso amigo Alex, o qual conheço há muitos anos. Deus me deu como amigo, faz muitos anos, irmãos, por volta de 15, 16 anos, para mim é uma alegria estar com vocês aqui. Queridos, capítulo de número 17 e versículo de número 15 a partir, nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos para que possamos compreender melhor, e se porventura, se for possível, você pode manter aberta a sua Bíblia. Nos diz assim: e os companheiros e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e o receberam ordem para que Silas e Timóteo fosse ter com ele o mais depressa o possível, e partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns dizia: que quer dizer este tagarela? E outros, parece que o pregador é pregador de deuses estranhos, porque lhes anuncia ou lhe anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: podemos nos saber que nova doutrina é essa que tu falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, e queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo religiosos. Santuários, achei também um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E onde só fez uma geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já
diante ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, se pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nós vivemos e nos movemos e existimos, e como também algum dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida, e por artifício ou imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia, pois, a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, como justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu a certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, e entre os quais foram Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Quem pode dizer glória a Deus? Meus amados e meus queridos irmãos, eu quero parabenizar este trabalho que tem acontecido desde a quarta-feira. Que Deus abençoe esta igreja, pois é uma igreja missionária. O texto o qual nós lemos, amados, no livro de Atos, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 15 por diante, trata a respeito do maior ou de um dos maiores missionários que já existiu aqui na terra, por dizer o homem por nome chamado Paulo. Os irmãos são entendedores que, antes do apóstolo Paulo, Jesus ele começou o seu ministério. Jesus iniciou, deu a partida do ministério terreno. E quando Jesus inicia, Jesus chama, Jesus convoca, Jesus escolhe, Jesus elege pessoas para que estas pessoas pudessem fazer parte do colégio apostólico e para que pudessem seguir os ensinamentos do Mestre. Essas pessoas foram escolhidos por Jesus, aceitaram a chamada e participaram do colégio apostólico. Eles passaram por volta de 3 anos e meio na melhor escola e faculdade existente, pois o mestre era o maior mestre, pois o ensinador era o maior ensinador, pois o homem era e é o maior homem de todo o tempo. Estes homens aprenderam com Cristo, andaram com Cristo, estiveram com Cristo, tiveram a oportunidade de ver, de contemplar, de participar das proezas, dos milagres, das maravilhas feitas por Jesus, pois Jesus ele morreu na cruz. Após morrer na cruz e após a sua ressurreição, no livro de Marcos, capítulo de número 16, a Bíblia diz que Cristo faz uma reunião com os seus escolhidos. A Bíblia diz que Jesus faz uma reunião com os seus discípulos, e a Bíblia menciona que eram os 11. E durante a sua despedida, durante o seu discurso de despedida ou de um até logo, Jesus falou para os seus discípulos para pregar o evangelho a toda criatura. Jesus falou para os discípulos propagar o evangelho, anunciar o evangelho, falar do evangelho. Após esse discurso de um até logo, Jesus foi assunto aos céus. Jesus sumiu, desapareceu, sumiu durante ou perante as nuvens.
Após, quando Jesus ele foi assunto aos céus, os discípulos começaram a pregar, começaram a anunciar, começaram em Jerusalém, depois se expandiram. E durante o tempo dos discípulos, um certo homem, por nome, chamado Saulo, perseguidor da igreja, um perseguidor ferrenho, um perseguidor implacável, um homem que perseguia os cristãos, um homem que perseguia a igreja, pois ele defendia com unhas e dentes aquilo que ele acreditava, aquilo que ele defendia. Ele defendia, na verdade, ele era um judeu e defendia o judaísmo. Então, quando alguém aparecia falando de Cristo, ele participava. Até a Bíblia diz que ele participou, consentiu na morte de Estevão. Mas um certo dia, Jesus tem um encontro com ele. Um certo dia, Jesus se encontrou com Saulo durante um caminho. E quando se encontrou com Saulo, Saulo caiu, Saulo reconheceu. E quando Saulo reconheceu, Jesus de imediato fala com Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai, ora por ele, pois ele é um pregador que vai levar a minha palavra aos gentios. Vai, ore por ele, porque ele vai anunciar o meu evangelho. Mas, Senhor, eu tenho ouvido muito falar acerca deste homem. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Eu quero abrir um parêntese aqui nessa noite para dizer uma coisa, irmãos. Por mais que você conheça alguém que é perseguidor, que seja perseguidor, que talvez critica o cristianismo, critica a igreja, mas nós temos a plena certeza que Deus, ele tem total condições de salvar esta pessoa. Glória a Jesus. Este homem, ele passa agora a ser um defensor ferrenho do cristianismo. Esse homem agora, ele começa a pregar, ele começa a anunciar, ele começa, em vez de perseguir, a ser perseguido, em vez de prender, ser prisioneiro, em vez de criticar, as pessoas o criticam. Paulo era um homem culto, Paulo um homem estudado, e aqui no livro de Atos, capítulo de número 17, nos diz a Bíblia a continuação da sua viagem. Após ele passar por Bereia, após ele passar por Tessalônica, ele chega em Atenas. E a Bíblia diz que ele foi sozinho para Atenas. Ficaram seus companheiros, ficaram Silas e ficaram Timóteo. E quando ele chega em Atenas, irmãos, a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, diz, e os que acompanhava, Paulo e levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, o partiram. Enquanto Paulo aguardava Silas, enquanto Paulo aguardava a Timóteo, a Bíblia diz que ele observando Atenas, observando os ídolos que tinha Atenas. Atenas, uma cidade grega, que na verdade, irmãos, segundo alguns dizem, que tinha mais de 30 mil deuses, tinha por volta de 30 mil estátuas espalhadas na cidade de Atenas. Segundo o homem disse que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que encontrar um homem. Para os irmãos terem ideia, a cidade era plena, era voltada para vários deuses. Era uma cidade religiosa. Era um lugar que tinha muitos homens que tinham um saber de um nível muito alto, intelectuais, filósofos, entendedores, muita gente que entendia de muitas coisas. Atenas, para os irmãos terem ideia, Atenas era a maior faculdade na época. Quem queria que
formasse ou queria que o seu filho fosse formado na maior e melhor faculdade da época, tirando Cristo, é claro, levava o filho, mandava o filho para Atenas. Era a escola do saber, do conhecimento. Muitas pessoas intelectuais, porém, muitos religiosos e religiosos com muitos deuses. E a Bíblia diz no versículo de número 16: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, e vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo, irmão, se fosse qualquer um de nós, talvez poderia aproveitar aquela oportunidade para fazer turismo. Paulo poderia aproveitar aquela ocasião para conhecer os templos que eram muito belos. Paulo poderia aproveitar o momento para andar, contemplar a beleza de Atenas. Mas ele viu, ele contemplou, ele observou, mas a Bíblia diz que ele ficou indignado. A Bíblia diz que ele se comoveu. A Bíblia diz, como diz o nordestino, ele ficou aperreado, ele ficou agoniado. Por quê? Porque o verdadeiro missionário, irmãos, não se contenta. O verdadeiro missionário não se conforma vendo uma geração inteira sendo levado para o inferno. O verdadeiro missionário, ele não fica de braços cruzados. O verdadeiro missionário, ele não fica apenas a admirar a beleza de Atenas, a contemplar a beleza de Atenas, mas ele ficou completamente angustiado por saber que ali as pessoas adoravam diversos deuses. E quando eu me lembro também do apóstolo Paulo, eu me lembro de um homem por nome chamado Neemias, que é mais ou menos como um missionário. Quando ele recebeu a notícia do seu irmão chamado Hanani, que Jerusalém estava em vergonha, que Jerusalém estava destruída, que Jerusalém, os muros estavam caídos, e o povo estava passando por uma grande vergonha. A Bíblia diz que ele lamentou, chorou, ele não se conformou. Ele de imediato foi para o rei Artaxerxes e pediu cartas para passar pelos governadores da além do Eufrates. Então, irmãos, é tempo da igreja não ficar conformada vendo o nosso estado sendo levado, muitas das vezes, uma grande maioria de pessoas para o inferno. É tempo da igreja não se conformar vendo milhares e milhares de pessoas sem conhecer a Deus. São pessoas que têm um grau de intelectualidade muito grande. São pessoas que têm um conhecimento geral muito grande, conhece de quase tudo. Porém, são pessoas ignorantes, ou são pessoas que são pobres quando se trata a respeito de conhecer o verdadeiro Deus. Uma multidão de jovens, uma multidão de pessoas que diariamente, constantemente, por causa das drogas, por causa das baladas, por causa das noitadas, por causa do motivo maior, por não conhecer a Cristo, ou por não dar lugar a Cristo, estão morrendo diariamente, e muitas das vezes ficamos de braços cruzados, mas a igreja tem colocado à disposição para fazer a obra missionária, mas por mais que façamos, ainda necessitamos de fazermos mais. Por mais que eu faça, ou eu faço alguma coisa, eu necessito ainda fazer algo a mais. Por mais que se colocamos à disposição, necessita fazermos mais. Eu quero que, por gentileza, se você tem a oportunidade de olhar para o teu irmão, olha para o teu irmão de uma forma muito carinhosa e diga para ele: necessitamos fazermos mais. Eu necessito fazer ainda mais.
Glória a Jesus, bendito seja Deus. Ele se comoveu. Segundo alguns comentaristas, irmãos, dizem que ele teve o mesmo sentimento, ou fazendo uma comparação, o qual Deus tem quando vê a idolatria, quando vê os povos e quando vê o seu próprio povo adorando outros deuses. Paulo sentiu isso. E no versículo de número 17 diz: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, todos os dias na praça, com os que se apresentavam. O apóstolo Paulo, enquanto aguardava os seus companheiros, ele não perdendo tempo, ia para a sinagoga falar do evangelho. Ele ia para a sinagoga falar com os judeus e alguns gentios que eram tementes a Deus e acreditavam em Deus. E além da sinagoga, a Bíblia diz também que o apóstolo Paulo, ele ficava na praça, pregando. A Bíblia não menciona, a Bíblia não enfatiza qual era a mensagem de Paulo, mas eu acredito que a mensagem de Paulo, que Paulo estava pregando na praça, é a mesma mensagem que nós iremos ver posteriormente. O apóstolo Paulo, ele anunciava Cristo, ele falava de Cristo, porque a essência é Cristo, porque evangelho sem Cristo não é evangelho. Evangelho que não tiver Cristo pode colocar qualquer outro nome, mas não é evangelho, pois evangelho verdadeiro, a essência é Cristo. Tem que ter Cristo, tem que anunciar Cristo, tem que pregar Cristo e tem que viver Cristo. Glória a Jesus. Aleluia, bendito seja Deus quem adora Cristo aqui nesta noite. Oh, aleluia, bendito seja Deus. E o interessante, irmãos, que nessa praça tinha filósofos, umas duas escolas, uma das maiores escolas da filosofia, os epicureus, os estoicos, mas também tinham pessoas normais, humildes, porque segundo algumas informações, alguns comentaristas dizem que também naquela praça havia vendedores ambulantes, mercadores, estavam ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, estavam ouvindo o discurso do apóstolo Paulo, estavam ouvindo o apóstolo Paulo pregar. O interessante, irmãos, que a mensagem ela é levada para pessoas da classe social alta, mas também para a classe social mais baixa. O interessante é que o evangelho ele é pregado, ele deve ser anunciado para filósofos, em faculdades, professores, mestres, doutores, mas também o evangelho deve ser levado para pessoas que não sabem falar direito, para pessoas que moram muitas das vezes em lugares que só Deus para ter misericórdia, mas o evangelho ele é acessível a todas as pessoas. O evangelho não é uma mensagem voltada para a elite. O evangelho não é uma mensagem voltada para as pessoas menos favorecidas. Não, o evangelho é para todos. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o evangelho é para todos. Aqui tem doutores, aqui tem professores, tem advogados, mas tem pessoas que não sabem ler, mas foram alcançados pelo evangelho. Glória a Jesus, quem glorifica Jesus por ser alcançado por este evangelho. E a Bíblia nos diz, e alguns dos filósofos, e epicureus e estoicos, uma das duas maiores escolas da filosofia de Atenas, o contendiam com ele, uns diziam, que quer dizer este tagarela?
e outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anuncia, ou lhe anunciava, a Jesus e a ressurreição. Está aqui a resposta, a mensagem do apóstolo Paulo. Os filósofos, eles diziam, quem é este tagarela, catador de semente, ou pessoas que não têm ideias próprias, pega alguma coisa aqui, outra coisa ali, e mistura tudo e fala sem um propósito, sem um objetivo. Quem é esse tagarela? Mas o apóstolo Paulo, irmão, era uma pessoa culta, porém era desconhecido aquele discurso do apóstolo Paulo, de muitos atenienses, da maioria dos atenienses, não sabiam, não entendiam o que o apóstolo Paulo estava falando. E o apóstolo Paulo estava falando de Jesus e a ressurreição. Talvez alguns filósofos, alguns atenienses, acreditavam que o apóstolo Paulo estava falando sobre duas divindades, Jesus e ressurreição, fazendo comparação a divindades egípcias, porque ressurreição no grego quer dizer anastasis, e eles pensavam que era uma divindade, mas não, porque no pensamento deles, irmão, tudo eram deuses. No pensamento deles, tudo eram deuses. Eles não defendiam, eles não aceitavam a ideia de a pessoa ter um único Deus. Eles não defendiam, eles não aceitavam a ideia da pessoa adorar apenas um único Deus e um Deus criador de tudo. Eles não acreditavam, eles não defendiam isso. E a Bíblia diz, no versículo de número 19, o levaram a Areópago, dizendo, poderemos nos saber que nova doutrina é essa de que falas? Os filósofos levaram o apóstolo Paulo para um Areópago. Areópago era um lugar que era composto por volta de 30 homens. E estes 30 homens eram a suprema corte, era a corte suprema de Atenas. Na verdade, o Areópago, muitas das vezes, servia como local de julgamento, julgamento político, e algumas das vezes também religiosos. E levaram o apóstolo Paulo a essa suprema corte. O apóstolo Paulo poderia estar sofrendo um grande perigo, porque nos dá a entender que o apóstolo Paulo foi levado para ser julgado, que doutrina, que estudo, que discurso, que sermão era aquele que ele estava pregando, que ele estava anunciando. Os atenienses eram bem tolerantes quanto a pregações, a divindades, porém até um certo ponto era uma tolerância controlada, pois quando fugia um pouco, e quando o discurso, a pregação, o sermão poderia afetar aquilo que eles acreditavam, eles queriam controlar. No versículo de número 20 diz, pois estas coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, e nós queremos, pois, saber o que vem a ser isso, pois todos os atenienses, estrangeiros e residentes, de nenhuma outra coisa se ocupava, senão a dizer e ouvir, ou saber alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo religiosos, porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, e não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo, ele começa o seu discurso elogiando os atenienses, elogiando os filósofos,
elogiando aquela corte suprema que era composta por 30 homens. Eu tenho visto que vós sois religiosos, mas o apóstolo Paulo, ele aproveita um gancho. Ele pega o gancho aqui no seu discurso e diz: vendo, eu passando pela cidade e vendo os santuários, vendo as estátuas, vendo os deuses, observei que tem uma estátua, observei que tem um lugar reservado a um Deus desconhecido. Segundo algumas informações, irmãos, há 600 anos antes do apóstolo Paulo, Atenas sofreu uma grande doença, uma grande praga, o qual essa praga estava matando milhares de atenienses. E os atenienses estavam preocupados, aperreados. E Epimenides teve uma certa ideia, que foi subir ao Areópago e soltar um rebanho de ovelhas. E aonde as ovelhas se deitasse próximo a algum Deus, eles iriam ofertar, sacrificar aquelas ovelhas, aquele Deus que estava mais perto, aonde aquela ovelha havia deitado. Segundo as informações, as ovelhas foram e não deitaram próximo de nenhum altar, de nenhum santuário, de nenhum templo dos deuses que existia em Atenas. Então, ele teve a grande ideia, ou teve a ideia de levantar mais um altar. Porque ele sabia, ele dizia, que o Deus que tivesse ou que estava fazendo que aquela praga chegasse a Atenas, atrairia as ovelhas para serem sacrificadas. E por não saber, por não conhecer esse Deus, ou por não conhecer, ou por não saber quem era esse Deus, eles tiveram a ideia de levantar um altar ao Deus desconhecido para evitar que aquela praga continuasse. Não significa que esse altar estava sendo levantado especificamente para o nosso Deus Todo-Poderoso. Não significa isso. Mas o apóstolo Paulo aproveitou o gancho, aproveitou a oportunidade para pregar o Evangelho. Este Deus que vocês não conhecem, esse Deus que vocês levantaram o altar sem conhecer, é o Deus o qual eu anuncio, é o Deus o qual eu prego, é o Deus o qual eu estou discursando. Este é o Deus que eu falo. Glória a Jesus. 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 Nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos para pregar o Evangelho. Devemos pegar alguns ganchos que Deus nos proporciona, que Deus nos concede para pregarmos o Evangelho. Pregar o Evangelho a tempo, pregar o Evangelho fora de tempo, pregar o Evangelho no ônibus, pregar o Evangelho na escola, pregar o Evangelho na faculdade, pregar o Evangelho na esquina, pregar o Evangelho para o professor, pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Nós devemos aproveitar as oportunidades. Glória a Jesus. Os atenienses, tão inteligentes, não conheciam o Deus verdadeiro. Tão intelectuais, não conheciam Deus verdadeiro. E nos diz a Bíblia: achei também um altar ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o Deus que eu anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O apóstolo Paulo agora, além de pegar o gancho, ele anuncia quem era esse Deus. Ele começa a falar, a dar características de quem era esse Deus. Ele começa a anunciar para os filósofos, para a Suprema Corte,
o que aquele Deus era, o que aquele Deus fazia. O apóstolo Paulo apresenta um Deus soberano. O apóstolo Paulo apresenta um Deus supremo. O apóstolo Paulo apresenta um Deus que ele é o criador dos céus e da terra. E na verdade ele é, porque a Bíblia diz que Deus, ele criou os céus e a terra. A Bíblia diz em Isaías também que ele é o criador. Aleluia, bendito seja Deus. Para os atenienses tinha um Deus do céu, tinha um Deus da terra, o Deus de Hades, o Deus do inferno, ou seja, era Hades. O Deus da guerra, o Deus não sei de quê, o Deus não sei de onde. Para tudo tinha um Deus. E muitas das vezes, segundo algumas das escolas, eles acreditavam que até as pessoas eram deuses. Mas o apóstolo Paulo veio quebrar isso, dizendo: eu estou anunciando um Deus que criou todas as coisas. Eu estou anunciando um Deus que santuário não pode comportar, porque Ele é muito grande, porque Ele é infinito, porque Ele é soberano, porque Ele é maravilhoso. Estes deuses que vocês adoram, atenienses, estão em templos feitos por mãos humanas, estão em altares, são dependentes de homens, mas o Deus o qual eu anuncio é o Criador. Quem adora o Deus Criador dos céus e da terra, levante a tua mão para dar um brado de glória a Jesus nesta noite. Se você adora o Deus Criador, os homens querem tirar isso de Deus, o Deus Criador. Já faz algum tempo, sobre a evolução, alguns dizem que a criação foi feita por um Big Bang, por uma grande explosão. Nas escolas é ensinado isso, na faculdade se ensina isso, que nós somos um desenvolvimento de um macaco, mas nós sabemos que não é verdade. São pessoas inteligentes, intelectuais, mas são ignorantes quando se trata de conhecer o Deus verdadeiro. Glória a Jesus. O nosso Deus é muito grande, irmãos. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é eterno. O nosso Deus, Ele é infinito. O nosso Deus é intranscendente, o nosso Deus é muito, mas muito grande. O nosso Deus é tão grande que Ele olha e vê a gente como gafanhoto. E eu vou muito mais fundo. Eu creio que, irmãos, Ele faz apenas uma linguagem para que nós possamos entender. Mas o nosso Deus é muito grande. O nosso Deus é tão grande que Ele sabe as estrelas do céu. Ele sabe quantas tem. O nosso Deus é tão grande que Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. O nosso Deus é tão grande que Ele sabe quantos grãos de areia tem. O nosso Deus é tão grande que Ele sabe quantas gotas, quantas moléculas, em que vem quanto tudo, irmão, tem no oceano. O nosso Deus é grande. Aleluia! Glória a Jesus! Nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Eu sei que você já sabe a resposta. Sabe por que nós estamos respirando aqui nesta noite? Sabe por que nós estamos com fôlego de vida aqui nesta noite? É porque, além do nosso Deus, seu Criador, Ele é aquele que sustenta aquilo que criou. Além de criar, Ele sustenta a criação. Nós estamos respirando porque Ele está nos sustentando. Nós andamos porque Ele está nos sustentando. Nós estamos aqui porque Ele está nos sustentando. O nosso Deus não depende, não é servido por mãos humanas. O nosso Deus, Ele não é servido por mãos humanas. Aleluia, 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 aleluia.
Você pode dar um glória aí, você pode dar um glória aí, você pode dar um glória aí, se você adora esse Deus. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já adiante ordenados, e os limites da sua habitação, Deus sustentador, o que sustenta, para que buscassem ao Senhor, porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Segundo, irmãos, as informações, dizem que aqueles deuses, principalmente os superiores, aqueles deuses não tinham nenhum relacionamento com o homem, não queria se misturar com o homem, não queria ter um relacionamento com o homem, mas o apóstolo Paulo aproveita o gancho, pastor, para dizer que o Deus verdadeiro, ele tem o desejo de se relacionar com o homem, ele quer que o homem se relacione com ele quer que o homem busque a ele não está longe de nenhum de nós, o nosso Deus está perto de cada um de nós, o nosso Deus está perto de cada um de nós, é só você fechar a porta do teu quarto, dobrar os seus joelhos e falar com ele, ele está perto, ele está aqui nesta noite. O nosso Deus não é como outros deuses que não quer relacionamento com mortais, mas o nosso Deus, ele quer relacionamento contigo, ele quer um relacionamento contigo, e o relacionamento que o nosso Deus quer contigo, não é um relacionamento só aqui nessa terra, mas é um relacionamento que vai após também a vida aqui na terra. E o nosso Deus, ele quer um relacionamento que vai após a morte. O nosso Deus, ele quer um relacionamento que também, quando a última trombeta tocar, os nossos corpos corruptíveis se transformará de incorruptibilidade e se transformará em outro corpo, e nós encontraremos com o Senhor nos ares, e de lá nós estaremos com Cristo. Ele quer esse relacionamento. Se aproxime dele se você está longe, se aproxima dele se você está distante. A única coisa que faz a divisão, a única coisa que faz a separação, a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Mas quando o homem se arrepende, faz que aquele muro, aquela separação saia, e nos aproximamos de Deus novamente. Glória a Jesus. Pregamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho, nos aproximamos de Deus, e quanto mais estamos próximos de Deus, mais nós temos vontade de pregar, e quanto mais nós estamos próximos de Deus, mais nós temos vontade de anunciar, e quanto mais estamos próximos de Deus, nós não vemos a hora de pregar o Evangelho. Glória a Jesus. Porque uma igreja missionária, pastor, é uma igreja que ora. E uma igreja que ora é uma igreja que está próximo de Deus. E uma igreja que está próxima de Deus é uma igreja missionária. E uma igreja missionária vai atrás de almas. Glória a Jesus. Já estamos encerrando, irmãos, a minha hora já está acabando. Porque não vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Tratando sobre Pimendes, ele falou a respeito disso, a respeito de Zeus, mas o apóstolo Paulo fala a respeito do nosso Deus, porque nós só nos movemos por causa dele. Nós só andamos, como eu já falei, por causa dele, pois somos a geração dele. Sendo nós, pois, a geração de Deus, não havendo de cuidar que divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não havendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependa. Está aqui para todos os homens, está aqui para todas as tribos, está aqui para todas as classes, está aqui para todas as pessoas, que todos os homens se arrependam, pois Deus não leva o tempo da ignorância. Pregamos o Evangelho, mesmo que aquele professor seu muitas das vezes não te dê ouvido,
Ou não pare para ouvir a respeito do seu Deus, por ele ser ateu, gnóstico. Mas continua pregando o Evangelho, continua falando do Evangelho, continua falando de Jesus, continua anunciando Jesus. Mesmo que ele te ignore. Fala, meu professor, Deus não leva o tempo em consideração, o tempo da ignorância. Mas Deus deseja que você se arrependa. Porquanto tem determinado um dia, como justiça. Já vamos adiantar, irmãos. Após a pregação de Paulo, irmãos, nós tivemos aqui 3 ações. Primeiro, aqueles que zombaram da pregação de Paulo, escarneceram do discurso do apóstolo Paulo. Outros que abriram a porta da oportunidade, em outra vez nós ouviremos, outra ocasião nós ouviremos o seu discurso. Outros deixaram para outra oportunidade, mas também a Bíblia diz que alguns aceitaram e creram na pregação do apóstolo Paulo. E um deles é Dionísio, que fazia parte da corte suprema do Areópago. Outra foi Dâmaris, não menciona o que ela era, talvez uma pessoa comum. A pregação a alcançou da Suprema Corte, mas também alcançou pessoas comuns. A pregação você vai ter 3 reações. Alguns vão zombar, vão escarnecer, outros vão deixar para outra oportunidade, mas outros vão aceitar o Evangelho. Que Deus abençoe os irmãos. Continue pregando o Evangelho, mesmo que o seu resultado, alguns escarneceram, mesmo que na sua pregação, o seu resultado, alguns tiveram ou deram outra oportunidade, mas continue pregando o Evangelho.